o pessoal poder assistir aí quantas vezes forem precisas na vida. Só um minuto. Muito bem. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, são várias pessoas pedindo para entrar aqui. A gente fez uma live na quinta-feira com o Hugo, né, apresentando o jogo do Brasília, que é um dos favoritos nessa segundinha, e eu brinquei com ele que a meta era trazer 5 pessoas para a live, né, e a gente conseguiu chegar a quase 20 ali ao mesmo tempo e vai rodando o público, né. Hoje eu espero um pouco mais de gente aqui, vamos dobrar essa meta aí, botar em 10 pessoas assistindo a live, porque a gente tem muita saudade da época que a gente fazia o Melhor do Candango, né? Que é acompanhar as competições aqui do DF, produzindo conteúdo legal, assim, diferente. Então, a nossa ideia esse ano foi fazer uma análise coletiva por rodada e uma análise individual por rodada, né? Eu quero a participação do pessoal aí para escolher qual que vai ser o time, qual que vai ser o atleta, né? Mas nessa primeira rodada foi eu que escolhi. Eu escolhi o Brasília porque achei que é um dos times que está investindo mais e teria alguns detalhes para a gente observar, um treinador português chegando aqui, que ideias são essas, né? O que poderia ter. E, por outro lado, o Gustavo Riquelme, eu escolhi porque é um meia 2007, estreando como profissional, assim como o Rubens, assim como o outro, acho que é o João. Estreando no profissional e jogando como se já estivesse no profissional há muitos anos. Então, e acho que eu quero começar até a falar sobre a análise por esse gancho, mas segura só um pouquinho, vamos fazer a nossa apresentação para quem não conhece, que é a Footscan, né? A Footscan é uma empresa que nasceu aqui em Brasília comigo, com o Hugo e com o Lucas, né? A gente nessa ideia de passar conhecimento, de fomentar o estudo do jogo aqui em Brasília. Nós somos analistas de desempenho, cada um com a sua formação também fora do futebol e a sua atuação, e a gente começou a trazer esse olhar para cá e empreender mesmo por meio da educação. E aqui um pouco das credenciais, né? É mó ruim falar de si mesmo, mas errei tudo aqui, peraí, aqui. Tá fora de proporção, né? Mas tudo bem. Tem aqui eu como um dos professores, né? O Hugo, também o Lucas, né? Como professor. Vou passar rapidinho, que a live não é sobre isso. Nossos assistentes estão espalhados aí pelo Brasil. Nossos serviços, a gente trabalha com ensino, trabalha com coleta e análise de dados, mentoria e consultoria na parte de informação mesmo pesada, filmagem. Alguns atletas aí podem ter visto já a nossa câmerazinha da Avel, uma verde-limão, no tripé bem alto, assim, que a gente faz a filmagem dos jogos, muito por conta dos nossos alunos de consultoria individual. Então a gente faz DVD, faz relatório e faz mentoria também. Eu, pessoalmente, Felipe, acompanho muitas famílias que têm dificuldade de encaminhar os filhos no futebol, né? A gente vai ajudando aí. E o foco principal é a educação. Então, todo mundo, eu acho, tem que estudar. Todo mundo que vive no futebol, quer viver do futebol, de alguma forma, tem que estudar. Então, não é só para atleta, é para treinador também, para psicólogo, nutricionista, jornalista, pais responsáveis, né, empresários. Todas essas profissões já passaram pelas nossas formações para entender o que está acontecendo dentro de campo e aí poder melhorar o seu trabalho fora de campo, para quem trabalha fora de campo, e dentro de campo, obviamente, atletas e treinadores, né? Quem tem só estudar com a gente, aula particular avulsa, o pacote pré-eleção, né, que são aulas coletivas, a gente forma uma turma online e vai passando conhecimento, e o plano carreira, que é o pacote master, blaster aqui que a gente tem, que os atletas de elite acabam contratando porque tem o melhor custo-benefício e a demanda é altíssima, né? Então, jogou, a gente faz um pós-jogo, vai jogar, a gente faz um pré-jogo. Tá precisando melhorar algum aspecto do jogo, a gente pega um atleta referência, estuda e passa, né, para o atleta. Então, é um acompanhamento bem de perto. A gente tem alguns atletas, os atletas que estão com a gente mais tempo, estão nesse plano aí, estão nesse pacote. E eu convido todo mundo aí que é atleta, pai de atleta e tudo mais, a entrar em contato com a gente na Footscan,
para poder aprender mais sobre o que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar, tá? E estamos à disposição. Tem aí alguns cases nossos, o Matheus, que está no Grupo City agora, na base, o Ricardinho, que está chegando agora no Emirados Árabes, saiu de Portugal e está indo lá para o time do Pirlo, lá o United FC de Dubai. Guti, que é o nosso parceiraço aqui em Brasília, nosso padrinho. E é isso, tá bom? Quer ser elite? Vem para a Footscan. Tá feito o jabá. Vamos agora direto para aquilo que mais interessa para todo mundo, que é o jogo do Gustavo Riquelme. Será que esse menino joga bola mesmo? Será que... Como é que a gente avalia, né? Faltou falar ali no começo da apresentação que eu sou um scout, né? Eu indico atletas para empresário. Muito bem. Eu indico atletas para empresário, para clube, né? E vou fazer esse encaminhamento. Então, a gente vai para o campo. Nesse caso, eu estava vendo de casa mesmo, não estava no estádio. E chama atenção, um garoto, dois, três, né? E a gente anota ali do ladinho e fala, pô, quero ver mais sobre ele. E aí a gente vai analisar profundamente. O Gustavo me chamou atenção. Ajudou muito o fato dele ser carequinha e eu saber que ele é carequinha porque ele é 2007 e estava estreando entre os profissionais. Então, às vezes, o que é um trote acaba sendo uma jogada de marketing, né? E ajuda a chamar a atenção de quem está ali observando o talento. Só que eu não analisei o Gustavo. Eu não parei para ver depois do jogo a performance dele. Eu vou fazer isso agora com vocês aqui ao vivo, para a gente poder... vocês poderem ver qual que é a minha reação e a forma de avaliar, né? Claro que vai ser mais expresso, vai ser mais rápido do que a gente faz, mas a ideia é que seja divertido. Quem quiser fazer pergunta, intervenção, né? Às vezes eu levanto alguma dúvida, alguma coisa assim, escreve no chat, tá? Eu vou tentar ler os comentários todos. E a gente deve terminar isso aqui daqui a uns 40 minutos, não deve passar muito disso não, tá? Então vamos lá. Deixa eu puxar para cá. A minha telinha. Ok. E cadê minha canetinha? Muito bem. Para a gente começar, a gente tem aqui o nosso garoto analisado no dia, jogo do Brasília contra o Grêmio Valparaíso, que é o Greval, né? Estreia da segunda divisão, dentro lá do Bezerrão. Contexto na análise é sempre muito importante. E a gente já está aqui com 13 minutos do primeiro tempo e vamos pegar as sequências de lances que tem por aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Por aqui. Bem, a primeira coisa que a gente faz é localizar a jogada, né? O que está acontecendo aqui, né? Então tem uma recuperação de bola do Greval, né? O pessoal está fazendo uma transição ofensiva, portanto, não vou me demorar sobre os conceitos, vamos só passar por eles rapidamente. E eu tenho aqui o volante carregando bola, conduzindo, e tenho o Gustavo Riquelme aqui, o camisa 10, embaixo do vídeo, observando a jogada, mas ainda sem oferecer um apoio ou se oferecer como passe. Ele está só observando a jogada. Acaba tendo uma dividida de bola, ele tem um tempo de recuperação bom, ele já consegue perceber que ele tem que entrar em transição defensiva aqui, tem uma resposta, mas, entretanto, todavia, o que eu quero avaliar depois desse comportamento aqui? Né? Ele já começa a inclinar o corpo, a gente percebe aqui, por exemplo, a diferença do corpo do Gustavo no corpo aqui desse, que acho que é o Vinícius, né? O camisa 9. E do Echeverri aqui embaixo, que é o camisa 11. Então, esse aqui já inclinou o corpo, o Gustavo já inclinou o corpo, todo mundo já está perfilando para voltar para a transição defensiva, né? No entanto, esse é um primeiro comportamento dentro da transição defensiva. O segundo que eu quero ver é até onde ele vai nesse comportamento de ajudar o time na defesa. Será que ele vai ficar só assistindo o jogo ou ele vai entrar realmente dentro do bloco defensivo? Porque o momento de transição ele é muito sensível para o treinador, para a equipe,
por conta disso. Eu vou voltar aqui um pouquinho, vou gastar um pouco de tempo com isso aqui no começo, que eu acho que é importante. Muitas pessoas que estão aqui talvez nunca tenham ouvido falar desses conceitos ainda. Então eu vou só liberar mais gente que está pedindo para entrar aqui. E vamos lá. Então, ó, tá tendo aqui uma saída de bola. Na saída de bola, tá todo mundo se organizando para poder atacar. E aí tem uma condução equivocada e acaba fazendo com que a bola seja perdida. Então, quando a gente trabalha em fase ofensiva, atacando, a gente tem uma disposição de time. Quando a gente está defendendo, a disposição é outra. E normalmente a gente fala de bloco, né? Bloco defensivo. Aqui o bloco está rompido. O bloco está todo desestruturado. Por quê? Porque estava posicionado o time todo para atacar. Então, a bola está aqui e ela vai para frente. Eles querem encontrar o gol. Quem está dessa linha verde para trás, eu vou botar aqui em rosinha, quem está nessa zona aqui toda do Gueval não está participando da fase defensiva. Está fora da fase defensiva. Então, o que o atleta de elite ele tem que fazer? Como é que ele responde a esse momento de transição? É mudando o perfilamento rapidamente, entendendo que eu tenho que voltar para a minha posição, mas o que o atleta que... É o erro mais comum dos atletas quando entra em transição, é ficar assistindo de longe o que está acontecendo. Eles ficam só olhando o que está acontecendo e não passam, de fato, dessa linha aqui, que é a linha da bola, para poder formar um bloco defensivo e realmente ajudar o time. Então é muito fácil de entender. Pô, qual é o objetivo de quem tem a bola? Fazer o gol. Se eu não estou entre a bola e o gol, como é que eu estou impedindo que esse atleta ele possa fazer o gol? Não estou. E muito atleta corre, se desgasta, mas não passa da linha da bola. Então ele não começou nem a fazer parte do bloco defensivo ainda e ainda está se cansando à toa. Então vamos lá. Vamos ver qual que vai ser o comportamento do Gustavo. Analisar, às vezes, é mais rápido do que explicar, né? A gente está aqui com 2 segundos de vídeo. Vamos lá. Então deu play, o Gustavo deu uma arrancada, não é uma arrancada muito, muito forte, não é total, já inclinou o corpo para trás de novo, ou seja, ele já abandonou a jogada. Né? O Gustavo ele está vendo o time dele defender, o passe no facão do Clemente vai entrar, e se por acaso o gol acontecer, ele acha que ele não participou da jogada e está tudo bem. Só que olha qual é o perigo disso. E, cara, isso aqui não é Felipe que nota, não. Qualquer um que analisa o jogo, tá? Olha o tamanho desse espaço que eu tenho aqui, né? Qual é esse espaço todo que está dado aqui do lado? Né? Quem é que vocês acham que tem que preencher esse espaço e proteger essa linha defensiva aqui do time do Gueval? Então, eu tenho uma primeira linha aqui sendo atacada, sendo agredida. Eu tenho os 4 aqui. E a minha segunda linha, cadê? Né? Ela não está existindo. Por quê? Faltou o meu 10 entrar. Faltou aqui, acho que é o lateral, mas vamos dizer que fosse 5 entrar. Faltou o 8 entrar. Faltou o meu ponta, né, entrar. Para formar uma segunda linha que permita, né, que se tiver uma bola de rebote, um passe para trás, dá aqui uma consistência defensiva, né? Tem que ter uma ligação próxima. A gente já ouviu falar disso várias vezes, que chama compactação. Então o time está descompactado, está espaçado, e por que está assim, coletivamente? Por conta do comportamento individual dos atletas. Não é só o Gustavo Riquelme que está olhando a jogada, mas todos os jogadores da segunda linha defensiva estão só olhando a jogada. Então a gente que é ali, está buscando talento, está buscando jogador para alto nível, a gente faz anotações justamente nesse sentido. Pontos a melhorar, né? Então, por enquanto, primeira oportunidade do Gustavo de chamar atenção no comportamento defensivo, ele não acompanhou a jogada até o final e manteve o buraco na entrada da área o tempo todo. A bola entrou aonde? Quase que entra no 10, que seria justamente quem que ele estava marcando ali, por coincidência. Não sei se a marcação era dele ou não, se era um outro volante que tinha que estar ali, mas o momento da partida pedia que tivesse essa proteção, essa segunda linha montada, numa transição, que é difícil, e não tinha. Deu certo para o Gueval, mais sorte do que juízo, e acabou saindo ali a jogada. Beleza, da mesma forma que a gente avalia a velocidade de raciocínio do atleta para sair do momento ofensivo para o momento defensivo,
a gente também avalia qual é a velocidade do atleta de sair do momento defensivo, que é o que estava acontecendo, para o momento ofensivo, que começou aqui nessa recuperada de bola. Então vamos ver. Ó. O zagueirão tirou. O que vai acontecer? O Gustavo já vai fazer a mudança de perfilamento, já vai colocar a barriga para o gol que ele quer atacar e vai fazer a corrida. Que tipo de corrida é essa? Uma corrida de apoio. Ele está se colocando como alguém para receber o passe, né? Então ele gera uma linha de passe, se coloca ali o tempo todo de frente para a jogada e diz para o time dele, ó, conta comigo para fazer essa transição ofensiva, pode dar o passe em mim que eu vou tentar resolver essa parada aqui. Então personalidade, participação, entrou em apoio, né? Ou seja, virou de costas para o gol que ele vai atacar para poder fazer uma transição apoiada, né? Que é o nome técnico para esse tipo de jogada aqui. Ele evitou o confronto físico, tá? Ele evitou o confronto físico. Ele está numa situação de 1 contra 1, ele vai receber numa situação de 1 contra 1, e ele percebe a subida do volante, e o que ele faz? Ele se impressiona com isso e já coloca as costas para receber a pancada. Então, ele pode ter a confiança de que ele sustenta a pressão, né, nas costas, e com isso ele pode fazer um giro, ajudar o time a evoluir em campo, mas é uma situação de 1 contra 1. Perceba que a transição ofensiva era perigosa para o Brasília e ela passa a ser perigosa também para o Greval. O que eu quero de um jogador de elite mesmo aqui? Eu quero que ele receba essa bola já girando para o ataque e resolvendo esse 1 contra 1 aqui em cima do 5. Ah, Calmon, toda vez tem que ser isso? Cara, é o que eu quero. Ele tem que ter habilidade, competência para poder fazer isso. Eu acho até que ele tem essa competência de vencer esse 1 contra 1, né? Mas às vezes a gente tenta ser conservador, né? Começo de jogo contra uma equipe favorita, eu quero o quê? Acabar com esse negócio de transição da transição, porque isso é muito perigoso. Então eu vou dar uma cadenciada aqui, vou segurar, vou sustentar a pressão, né? E sustentando essa pressão, eu vou dar o passe um passe atrás para o time poder evoluir de forma mais sustentada. Deu o passe e buscou as costas do marcador. Faltou explodir um pouquinho mais, né? Ele podia ter explodido, saído de perto aqui dessa linha e se posicionar mais aqui nesse espaço para que até o zagueiro pudesse, eu vou desenhar aqui na tela para ficar mais claro. Ó, aqui eu tenho uma linha de passe, eu tenho uma janela muito ampla. Aqui eu tenho uma janela muito apertada e ainda tem um bloqueio aqui do jogador do meu time, né? Então esse passe para ele entrar em mim, aqui ele é quase impossível. Meu zagueiro teria que dar um passe cavado e mesmo assim daria tempo da cobertura chegar. Então o que eu faço? Eu dei o passe de apoio, né, para o zagueiro. Agora o que eu faço? Eu aproveito a pressão do marcador, dou a volta nele e abro uma linha de passe onde esse passe pode entrar com mais facilidade, que é nessa janela aqui que está aberta. Então, esse passe aqui, ó, como é fácil de chegar. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu sou o Riquelme aqui, sou o Gustavo. Né? Eu passo a bola para frente, dou a volta no marcador e tento procurar o espaço vazio para gerar uma linha de passe. Né? Então, é um comportamento que poderia se dar para ele mais agressividade. Joia? Então, vamos lá. Ok, aqui, ó, a diferença do comportamento agora. A bola entrou no corredor que ele queria, que ele se projetou, entrou aqui no meia, né? Vocês estão vendo meu mouse aqui, o meia com a bola, e aqui a janela de passe está enorme, e ele já aumenta a velocidade, já parte em ruptura para pedir esse passe. O meu volante demorou, ele deu a opção de passe certa, não recebeu, mas parabéns para ele que fez a movimentação correta. Você vê que ele não trava a corrida, não trava o apoio, ele se mantém dinâmico, isso é importante. Ele deu uma opção de passe, não recebeu, ele não tem que lamentar, reclamar ou qualquer coisa do tipo. O jogo continua. Então ele tem que agora fazer o quê? Gerar uma outra linha de passe. E é o que ele está fazendo aqui, instintivamente, muito bem. Então, cadê o meu mouse? Está aqui. Vamos lá. Dá o play. E agora ele já está deixando o time dele trabalhar a posse da bola. Entrou na lateral, a gente não tem a imagem completa, mas em algum momento ele faz uma corrida aqui para o corredor esquerdo, né? E recebe de novo em apoio frontal. Barriga para o gol que ele defende, costas para o marcador, e ele tentou fazer o domínio orientado para fora e acabou sofrendo a falta, aquela beliscadinha no tornozelo que o zagueiro gosta de fazer, né? E aí, beleza, ponto para ele também, pela movimentação e por ter provocado uma falta dessa aí no
do zagueiro. Então tá aqui, fase defensiva, agora transição. Vamos lá, vamos ver de novo aqui. Comportamento defensivo dele. Tá dentro do bloco, falta um pouco de urgência para ele entender quando ele é ultrapassado pela linha da bola. E aqui a corrida dele de novo, é um 10 de apoio, você vê, ele não sai na ruptura como um louco, porque ele se vê como alguém que vai organizar a jogada. Então se coloca em apoio lateral, aciona o Etcheverry, e aqui eu achei que faltou também um pouco de apetite para ele. Deixa eu só tirar esse casaco aqui. Por que eu acho que faltou um pouco de apetite para ele? A gente está numa situação, de novo, de transição ofensiva, né, de contra-ataque. Né? Contra-ataque não é o termo técnico correto, mas é uma situação aqui que popularmente se chama de contra-ataque. Então ele recebe a bola em apoio lateral, ele dá o passe e ele, de novo, larga a jogada. Então, nesse momento aqui, eu tenho toda uma condições de fazer um ataque super perigoso. Por que isso? Eu tenho aqui só 2 do vermelhinho, preenchendo o meio, os outros vermelhinhos estão aqui, ó, os apoios. Então, o que eu tenho aqui? Aí a gente conta, né? No futebol, a gente tem que saber contar de 1 a 5, pelo menos, muito rapidamente. Tá? Então, aqui, eu tenho 5 jogadores do vermelho. Ele largou a jogada do Greval, depois que ele dá o passe, ele se mantém em apoio lá atrás, e na cabeça dele aqui, o que ele está dizendo para todo mundo? Que esses 3 jogadores são o suficiente para poder vencer essa estrutura de 5 jogadores do Brasília. Né? Como esses jogadores estão aqui na frente dessa linha aqui, você caracteriza essa jogada como um 2x3, né? Mais goleiro, né? Ficaria academicamente mais correto. Então, 3 contra 3. É um equilíbrio que favorece o time que está atacando. Então, teoricamente, faz sentido o pensamento do Gustavo. Mas, na prática, essa segunda linha aqui, deixa eu só botar mais gente aqui para dentro. Hoje eu estou sozinho aqui. Beleza. Então, eu estava falando sobre a questão numérica, né? O Gustavo, quando ele dá, ele solta aqui, na teoria, eu tenho um equilíbrio que favorece o ataque. Mas na prática, a gente sabe que essa linha aqui está muito próxima, né? É só uma questão do frame que eu paralisei aqui a jogada. Bora, meu. Do frame que eu paralisei a jogada, porque daqui a pouco esses 3 jogadores aqui, eles vão estar muito próximos da linha da bola, tá? Então vamos lá. Vamos ver o desenrolar da jogada. Então o que o Gustavo poderia ter feito? Dar o passe no Etcheverry e já vai ocupar um dos corredores. E aí eu já vou mostrar o que são esses corredores, que eu acho fundamental ter no imaginário do atleta. Ó. 3 contra 2 na última linha. O Etcheverry tem uma linha de passe aqui, mas eu não estou analisando o Etcheverry, né? E um erro aqui de escolinha também é correr paralelo, né? Eu vou parar, eu não me aguento. Vamos lá. Porque isso aqui, gente, faz muita diferença no jogo. Então, eu tenho um zagueiro correndo e protegendo o centro, uma dupla de zaga. 2 caras estão conseguindo fazer com que toda essa zona aqui fique bem protegida. Vocês estão vendo aqui. Né? Ou seja, as ações do Greval vão ter que ser por fora, nessa zona azul aqui. Tá? Por quê? Por causa do bom posicionamento dos zagueiros. Eles estão bloqueando aquela entrada. O que eu tenho que fazer se eu estou fazendo um ataque rápido, um contra-ataque, né, um ataque de uma construção como essa aí? Eu não posso andar paralelo. Eu tenho que fazer não só o que o Etcheverry vai fazer aqui, que ele vai cortar para dentro, mas os outros atletas eles têm que fazer diagonais. É fazer o 8, fazer o X, que a gente aprende lá na escolinha. Para quê? Para gerar dúvida na cabeça desses caras aqui. Senão, eles andando para trás, 2 controlam 3. E aí, a presença do Gustavo, do Riquelme, ele poderia aqui, ó, fazer uma corrida aqui pelo corredor, poderia fazer uma corrida aqui por dentro, né, depois que deu o passe, e a somar elementos que iam ajudar a confundir mais a marcação. Detalhes pequenininhos
que fazem a diferença do nível que o atleta vai alcançar na carreira dele. Porque não é um tipo de coisa que a gente tem que ter dúvida. Porque na escolinha lá do sub-8, do sub-9, no futsal, a gente aprende a fazer o 8, aprende a fazer o X, aprende a fazer esse tipo de dinâmica. Ó. O Echeverri vai puxar para dentro, no que ele puxa para dentro, ele desmarca mais ainda que o companheiro dele de ataque podia ter dado o passe, e o Gustavo continua assistindo um pouco atrás. O que acontece? O Echeverri tem a confiança da batida de média distância, agora já tem 5, né, entre eles 3 aqui, ninguém mais chegou do Greval, ninguém mais chegou como apoio, vem a finalização e o Luan tem que trabalhar. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida aí, vocês vão colocando aí, tá, no chat. Aqui de novo, quem assistiu a live com o Hugo sabe a dificuldade que o Greval teve de poder sair de forma apoiada, sustentada por conta da pressão alta do Brasília. Então a bola entra no volante, vai para o zagueiro, vai para o lateral, vem de novo para o volante, e a gente precisa da participação dos atacantes para poder fazer essa jogada sair. Saiu por quem? Saiu pelo Gustavo. E aqui ele faz um gesto técnico que chama bastante atenção. Eu não sei qual é o nome que a academia dá para isso, se tiver alguém, se alguém souber aí, me conta, mas eu costumo dizer que o jogador, um bom jogador, ele domina e executa a ação, né? Um craque de bola, ele domina a bola sem tocar nela. Parece coisa de maluco, né? Como é que eu vou dominar a bola sem tocar nela? Mas é exatamente esse domínio que o Gustavo faz aqui. Ele consegue dominar a bola sem encostar nela. Então, ele, com perfilamento corporal, ele entra na zona da bola e deixa ela passar e tira nenhuma velocidade da jogada por conta disso. Ele poderia ter acelerado mais, ele poderia ter partido para esse 1 contra 1. Imagina aqui Neymar, Vinícius Júnior, qualquer atleta numa situação como essa, sem cobertura nenhuma aqui, só bem distante para cá, uma bola nessa corrida, vai para dentro e vai jantar o cara. O que ele faz? Ele dá uma segurada, mas o domínio dele é maravilhoso, cabeça erguida, né, boa postura, boa velocidade no lance, e com toda a confiança para dar um passe difícil, né, com o pé esquerdo, o pé não dominante dele, para poder gerar uma situação de finalização. Eu acho que é um passe difícil, um passe de uma visão de jogo muito interessante. A execução não foi perfeita, mas no jogador 2007, a gente não está tão preocupado na execução ser perfeita ou não, tá? E isso para os atletas que estiverem ouvindo aí, né, essa live depois, tem que ficar com isso na cabeça. A gente está procurando a atleta dessa idade, de categoria de base, para poder lapidar a formação dele. Então a gente sabe que ele está em franca evolução. Se ele tiver o pensamento correto e a iniciativa correta de agir dentro de campo, ele está na frente daquele que só faz o básico e sempre acerta. Porque o básico que só sempre acertar naquilo que é básico, é básico. Então ele vai ficar no contexto que ele está. Ah, não, mas se ele realmente faz jogadas mais difíceis, com visão de jogo mais elaborada, no timing correto da jogada, e erra, às vezes acerta, às vezes erra, eu quero continuar treinando esse menino porque ele vai me dar uma resposta de maior qualidade para contextos em que o tempo e o espaço são mais raros, que é o caso das competições de nível maior. Desculpa. Vamos lá. Comportamento defensivo, fez um 2 contra 1. Esse é o tipo de comportamento que a gente espera ver o tempo todo nos atletas, né? Acontece muito aqui no DF, dos jogadores ficarem assistindo esse 1 contra 1 se desenrolar, e 1 contra 1 é sempre vantagem para o ataque. Então eu tenho que fazer uma superioridade numérica, eu tenho que fazer um 2 contra 1, e o Gustavo vai lá, no tempo dele, faz o 2 contra 1 e vence a jogada aqui, coloca a bola no lateral. Mais uma transição ofensiva vai começar, o Gustavo se coloca em apoio lateral para poder receber a jogada. Você vê que ele não explode no espaço, ele se vê como esse articulador, como esse meio-campista mesmo. Ele poderia ter deixado essa bola com os volantes e já ido atacar a última linha, mas ele quer se colocar como apoio, como um camisa 10 ali, para ele fazer essa bola. Então o time tem essa segurança de poder passar para ele iniciar jogadas mesmo, as jogadas de contra-ataque. E outra vez, boa visão de jogo,
uma bola muito difícil, que ele usa o pé não dominante para poder acionar o lateral ali, o jogador, o companheiro dele no lado oposto. Errou de novo o passe, de novo um passe com o pé não dominante, mas para mim ele ganha anotações positivas aqui no scouting, pela visão de jogo, pela velocidade, pela escolha correta desculpa, deixa eu voltar aqui, e pela escolha correta de ação. Porque a jogada está vindo lá do corredor central, né, quase lá no corredor direito, vem aqui para o corredor central, quase no meio espaço do lado esquerdo, ó, já aqui no corredor esquerdo, e ele varia corredor, com passe longo, mostra a visão de jogo, confiança para usar o pé não dominante no limite da chegada do adversário para poder fazer o lançamento. Então sai o lançamento, falta um pouco para conectar, um pouco de velocidade do companheiro também, mas foi uma boa jogada, mostra boa visão de jogo do camisa 10 do Greval. Ok. Agora sim, uma organização defensiva. Estou vendo ele aqui por dentro, atrás do 9, né, fazendo parte dessa segunda linha na marcação por dentro. A bola passou muito perto dele, né? Ele podia ter interceptado essa bola, mas já vai começar aqui um contra-ataque. Não. Transição da transição. Foi em cima, ó, muita força e velocidade para continuar fazendo a marcação. E vai acompanhar até o final da jogada. Não, ó, tá vendo como larga? Ó. Largou 1 contra 1 lá na bandeirinha de escanteio. A gente não pode permitir que esse tipo de jogada ele aconteça. Tem que ir até o final, tem que fazer o 2 contra 1. Não pode permitir que o atacante ali, o do Brasília, tenha só um marcador. E cansa. Mas o jogo é cansativo, é esporte, é futebol, é coisa para atleta. Então tem que fazer essa corrida até o final. Vamos lá, mais uma transição ofensiva. Passou no pé dele, em apoio, tocou e deslocou, tentou ali, não conseguiu dar sequência para a jogada. E aí, ó, foi desarmado. Cadê ele participando da fase defensiva? Não veio, tá vendo? Então isso vai fazendo com que o atleta ele perca ponto no scout. Comprometimento defensivo é super importante. Ah, mas ele é camisa 10, ele é craque, ele não sei o que. Cara, ele é craque aqui no DF. Na geração dele, e no Grêmio Valparaíso, jogando essas competições. Esse é o sonho dele? Se esse for o sonho dele, maravilha. Agora, se o sonho dele for jogar em outras praças, com outros times, em outros contextos, ele tem que mostrar muito mais, né? Ele tem que sobrar em todos os momentos e submomentos, atacando e defendendo. Então, ele não conseguiu sustentar essa bola, não foi uma bola muito bem passada, né? A gente tem um problema tático aqui, que é recuperar a bola no corredor e não trocar de corredor, né? Então, tem uma assistência aqui do Rubens. Ele poderia ter variado o corredor, ter buscado uma bola mais longa, mas preferiu essa parte mais densa do campo. E aí isso favorece a troca de posse, né? Então, mas ele conecta o passe. O Riquelme dá um passe de primeira em apoio. A bola escapa um pouquinho ali, vai um pouco atrás do lateral. E ele já abre a linha de passe. A bola veio, passe cavado, cadê? Solta. Um passe cavado. E veio a pressão em cima dele. Ele não conseguiu sustentar, não era uma jogada fácil para poder devolver, tentou ali no recurso de habilidade, não deu certo. Agora ele tem que estar aqui, ó. O 6 saiu para poder tabelar com ele, no lateral. Então, o time está todo desequilibrado. Zagueiro fora do lugar, volante fazendo cobertura. O que eu preciso? Eu preciso do Riquelme participando dessa ação aqui o mais rápido possível. E ó, vai discorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só aqui na hora da transição ofensiva que ele está aparecendo para poder participar da jogada. Tem que ter mais comprometimento na parte da marcação e na parte defensiva. E é correria mesmo na parte defensiva. Ok. Ó o espaço para poder atacar e o Gustavo querendo se manter como apoio, tá vendo? Esse momento aqui, que a bola cai no 9, toda vez que o 9 cai, ele sai da posição dele para poder ajudar o time a sair jogando, o que acontece com a última linha do time? Fica sem o 9, fica sem o atacante lá. O jogador que tiver mais ambição de fazer gol, ele ocupa aquela parte central do campo, lá do meio dos zagueiros, porque a probabilidade de fazer gol lá é maior. Então, se o meu 9 baixa aqui em apoio, eu sou ponta, eu sou meia, sou até volante, lateral, para mim, é uma oportunidade de estar mais próximo do gol. Então, o apoio do Vini aqui caiu certinho para o Tchevelli. O que o Gustavo Riquelme tem que fazer? Explodir no corredor aqui, ó, e já pedir bola lá na frente. Agora ele vai vir.
Não, foi a bola lá no Vini. A jogada era lá. Por quê? Porque o Vini ele desloca e traz o zagueiro com ele. Então as costas ficam vazias e aí o Luan trabalhou como líder. Podia ter o Gustavo dado essa acelerada ali. A gente começa a identificar que talvez esses sprints, né, de mais força, não sejam parte do jogo do Gustavo. Isso é uma coisa de jogadores talentosos, né? Nem sempre eles querem correr muito, dar sprint, né, dar arrancada. Preferem jogar numa cadência em que eles consigam raciocinar melhor o jogo. A gente precisa ter as duas coisas. Precisa ter a capacidade de conduzir bola com um pouco mais de calma, mas também de atacar o espaço de forma agressiva quando precisar. Só você imaginar assim, o contexto de Premier League, né? Meu 10 ele tem que saber cadenciar o jogo, pensar o jogo, trabalhar o jogo em passes laterais e tudo mais, mas ele precisa fundamentalmente, quando tiver um espaço para ocupar, ele ocupar esse espaço com muita velocidade, com muita explosão física, né? O Kevin De Bruyne faz isso, então não tem desculpa para o Gustavo não fazer também. Só que tem que se despertar para isso. Nem sempre isso está na cabeça do atleta. Ó, apoio curto, não gerou linha de passe, mas veio ali a confiança do time nele, olha o recurso do menino para poder sair no espaço curto. O Fernando Diniz caiu orgulhoso dele aqui agora. Então, o mais adequado aqui seria ele buscar esse espaço aqui, para o passe entrar com facilidade, ele se mantém nessa janela curta, o volante tem a confiança de dar o passe nele, para ele poder fazer o giro, fazer progredir a jogada, o passe entra, ele poderia ter deixado a bola passar e usar esse espaço às costas aqui para poder dar velocidade no lance, seria minha ação favorita, né? O espaço às costas é o espaço dos craques, então saber usar esse espaço aqui que está nas minhas costas é o que me diferencia demais a qualidade técnica e onde eu vou chegar na minha carreira, mas ele pega e usa aqui o recurso técnico para poder dar um passe ali, quase uma caneta, né? Não deu para ver direito, mas dá o passe no jogo curto, arrasta dois e liberta o camisa 8 aqui, o companheiro dele, aqui, ó, um quadrado prontinho para jogar, ele que criou aqui com recurso técnico. Aí, de novo, a corrida dele em apoio, tá vendo? Ele se coloca lateral, como quem diz assim, ó, tô aqui para poder ser o desafogo. Né? Eu não vou entrar aqui no espaço que o 9 está deixando, eu vou manter aqui para poder ser esse articulador. A bola veio longa, e agora tem que atuar. Isso, garoto. Boa, mostrou boa visão de jogo aqui, ó, para poder recuperar essa bola. Então ia começar uma transição ofensiva, não começou por quê? Porque o Gustavo estava esperto, olha o tamanho da passada dele, né? Como ele veio realmente pressionar o adversário, e nessa de pressionar o adversário, ele foi premiado pelo erro técnico. Não foi o caso aqui, mas o que que acontece? Uma coisa é você dominar uma bola sabendo que não tem ninguém atrás de você. Outra coisa é você dominar uma bola sabendo que tem um cara a milhão chegando para te derrubar ou pegar a bola. Não foi o caso aqui. Mas normalmente a pressão do jogador que vai tentar roubar a bola desestabiliza ali por microsegundos o pensamento do cara que vai receber, né, o caso desse aí, jogador do Brasília. E aí ele pode cometer um erro técnico, como foi o que ele cometeu aqui. Não foi o erro técnico pela pressão, você vê que o Gustavo está um pouco longe, mas erros técnicos acontecem, e ele foi premiado por ter aberto aqui a passada para fazer uma pressão, recuperou a bola no campo ofensivo, e agora o que tem que fazer aqui? Buscar essa bola com o pé esquerdo, né, detalhes do detalhes, por quê? Porque eu já coloco o meu quadril direto apontado para o gol aqui, ele vai buscar com o pé direito, levanta a cabeça, ele vai ter que dar mais um toque para arrumar essa bola. Arrumou a bola com mais um toque com o pé direito, porque ele é destro dominante. Você vê que ele perde o tempo da jogada por não ter abordado com o pé correto. Era um momento de transição ofensiva espetacular, recuperar a bola no último terço, era pegar essa bola, acionar aqui, acho que é o Echeverri aqui de novo, para jogar com o Vini e fazer um 3 contra 2 aqui no centro do campo para gerar finalização. Mas por ser destro dominante, ele usa o pé direito. No que ele usa o pé direito, ele vai ter que dar mais um toque na bola para poder pensar a ação e ver o campo todo. Se ele vira aqui com o pé esquerdo, ele já vê a jogada toda e de repente tomava uma outra decisão. Tirou um pouco da velocidade do jogo, cadenciou, articulou. Agora ele está vendo qual vai ser a melhor opção para não desperdiçar a posse no ataque, valorizando a posse. Então, assim, esse comportamento do Gustavo
poderia ter sido mais acelerado, como eu falei, mas mostra muita personalidade, tá? O moleque 2007, jogando estreia dele do profissional, ele pega a bola, ele cadencia, ele olha, ele busca a melhor jogada, né? Ele trabalha, ele percebe que tem uma jogada, mas que talvez não seja tão segura, e aí ele prefere valorizar, fazer o time dele jogar, se colocar em apoio. Então, assim, ele tá articulando realmente como um meia. E aí agora, não tem jeito, tem que correr para trás, Gustavo, bora. A preguiça de correr. Você vê que demora, né, para o comportamento mudar. Essa urgência aqui do Rubens, camisa 5, que tá chegando ali, ó, ele que dá o passe, a bola escapou. Olha ele batendo o pé e correndo para trás. Essa é a urgência do time todo. Não é só do volante. Mas só ele que tá nessa agonia aqui, ó. Baixa a cabeça, abre, passada, explosão total para poder voltar. Porque eu tenho 6 jogadores atrás da linha da bola. Então eu tenho só 4 defendendo no meu time. Eu preciso da velocidade do Gustavo. Preciso da velocidade dos outros jogadores para quê? Pelo menos passar da linha da bola e ver a jogada de frente. Falta esse comportamento defensivo, né? Na cabeça de muitos jogadores. Bola longa, vamos disputar a segunda bola, não veio. Estou ali observando, ok, chegou em mim, tentei vencer a disputa na parte física, bom o deslocamento do Vini ali, trabalhou bem como pivô, e ele se colocando como apoio ali dentro do entrelinhas. E aí, excelente comportamento dele como 10, se colocou ali ocupando o espaço do centroavante, e tudo certo. Vamos para mais um contra-ataque, mais uma transição ofensiva, baixei em apoio, girei, acionei o meu 9, trabalhei mudança de corredor, ok, boa ação. Segundo tempo, o jogo continua 0-0. Bola longa, vamos disputar a segunda bola. Ele fica só moscando ali, ele não vai para disputa, né? Ele fica só olhando. Alguém demora, ele vai. Tô bem gripado, gente, desculpa aí. Ok, em apoio ele recebe, articula, tirou ali o Wallace, né? Esqueci. Granada e, de novo, em apoio aqui. Vamos lá. Vocês estão muito calados aí, gente. Bora. Então fez o drible aqui, puxou para dentro, ganhou o 1 contra 1. Acho que foi o primeiro drible dele que a gente anota aqui, ele ganhando. Acionou, fora do bloco, o passe, e olha como ele se coloca como alguém para apoiar a jogada. Né? E acho que aqui é um momento bom para a gente fazer uma abordagem que eu acho super didática. Né? Toda vez que a gente tem na primeira linha, normalmente, 4 defensores. Né? Significa dizer que essa linha aqui, ela está ocupada por uma pessoa e que o que eu tenho disponível é o intervalo dessas pessoas. Né? Então, opa, caiu minha tela aqui, peraí. O que houve aqui? Voltamos. Voltamos, né? Beleza. Então vamos lá. Então a gente tem aqui esses espaços aqui. Então, didaticamente, o que significa isso, galera? Isso aqui são os corredores que o pessoal tanto fala. Eu tenho um corredor lateral esquerdo, eu tenho um corredor esquerdo, tenho um corredor central, tenho um corredor direito, tenho um corredor lateral direito. Então, eu tenho 5 corredores, por quê? Porque eu tenho 4 defensores. Então, o espaço entre eles e as linhas laterais formam corredores, que são zonas livres para poder atacar. Então, o que um time ambicioso, protagonista, né, ele faz com esses corredores, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês também. Eu acho super interessante isso. Vou gastar um tempo aqui, tá? Então, ó, esse espaço aqui está sendo ocupado por esse jogador.
esse espaço aqui, quem é esse jogador, cara? É o 9. Está sendo ocupado. Então, esse corredor aqui e esse corredor aqui estão ocupados. Aqui tem até uma dobra. Esse corredor aqui está sendo ocupado por esse atleta. Mas os corredores principais que podem gerar finalização em gol com maior probabilidade, eles estão vazios. Então está vazio e está vazio. Esses dois corredores estão vazios, dois centrais. Então, o que a Schiavone aqui ele tem que fazer? Em vez de ele vir para esse corredor, ele tem que buscar o corredor mais nobre. O Gustavo, em vez de ele se deslocar em apoio, ele está vendo essa diagonal acontecendo aqui, ele pode virar um 9, ele pode preencher esse corredor. Esse meu jogador aqui, esse sim, ele pode chegar em apoio aqui na segunda linha, tá? Então, por que a gente fala de corredor, por que fala de posição, por que fala de tudo isso? Por conta dos leis da física, basicamente. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se tem zagueiros posicionados ali, eu tenho que encontrar o espaço no intervalo entre eles. Então, só tem um jogador aqui buscando o intervalo no espaço de finalização, que é o meia, não sei dizer qual que é agora, porque o meu 9 baixou em apoio. Então, os outros jogadores têm que ter mais fome, mais ambição para poder se apresentar nessa zona aqui, ó. E nessa zona aqui, que é da onde saem os gols, tá? Então, outro conceitozinho que eu acho legal de falar, que é o tal do funil, né? Eu desenho o funil assim, trave, diagonal da pequena área, entrada da área. Então, forma um funil. Eu tenho que ter gente, para poder fazer gol, eu tenho que ter gente ocupando justamente esse funil. Então, a dificuldade do time de fazer gol é porque só tem um cara ocupando esse funil. Então, o meu 10, qualidade para finalizar, qualidade para jogar no espaço curto, ele não precisa se ver toda vez como apoio, como alguém que prepara a jogada. Ele pode se ver como alguém que termina a jogada também, principalmente quando tem o deslocamento do meu 9 para a ponta, para a lateral. Alguém tem que ocupar o espaço do 9. Tá? Então, isso é importante ter essa ideia taticamente aí, dentro do jogo. Então, beleza, passou. Você vê que o Vini não tem muita opção, ainda conseguiu ali um passe justamente para aquele único que estava dentro da área. E aí vamos voltar a defender, voltar a marcar. Gustavo tentou no recurso, acabou não conseguindo. Agora sim, vamos de novo voltar para o ataque. Passe meio curto, trabalhei personalidade, passe, espaço às costas, fiz o giro, trabalhei curto, chamei a marcação, dei o passe na ponta. Excelente combo aqui de ações do Gustavo, mostrando que ele tem a capacidade de articulação, tem frieza para poder esperar, né, a marcação chegar perto e aí tomar a decisão no limite, porque isso dá tempo e espaço para os colegas dele se desmarcarem, né, para poder jogar. Tentou fazer um giro aqui, não deu certo, no recurso ele trabalhou e fez a falta aqui. Acho até que foi sem querer, mas é uma falta que é inteligente também, porque não pode deixar essa transição acontecer. Estou lá por dentro fazendo a marcação, tem que fazer o apoio, tem que ir até o final. Vai. Não dá tempo e espaço para ele cruzar. Você viu que ele induziu o cruzamento? É o oposto que ele tem que fazer aqui. Ele não pode induzir o cruzamento. Ele abriu, ele fez a corrida, não fez a corrida toda que ele poderia ter feito, e ele praticamente falou assim: meu amigo, cruza. E ao contrário aqui, não tem que permitir esse cruzamento. Ele não tem que permitir que esse cara vire o corpo. Tá vendo que o 2 tá com o quadril apontado aqui para a linha lateral? Ó. O quadril dele tá apontado para cá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse espaço para o lateral do Brasília, de modo que ele não consiga nem perfilar para a linha de fundo, muito menos perfilar numa diagonal que permita ele fazer um cruzamento com a perna dominante dele, que é a direita. Então, e o Gustavo, ele faz justamente o oposto. Ele dá o espaço para o lateral poder fazer o cruzamento, que é tudo que o lateral quer, né? Vamos lá. Ó, já perfilou com a linha de fundo, já conseguiu virar, torcer o quadril para dentro, abriu a passada e não tem nem como o Gustavo chegar mais nesse cruzamento para bloquear. A bola acabou saindo.
apoio curto, domínio com o pé não dominante, passe de ruptura por dentro no espaço curto. O moleque deve ser bom de rondo, viu? E aí pontapé, né? Aí é cartão. Me parece já um declínio físico, né? Esse menino jogou muita bola, o Rubens, viu? O Gustavo tá aqui embaixo na tela, acompanhando mais uma vez como apoio, né? O homem de segunda linha. A jogada se desenrola. Ele recebe agora, os passos não dominante, faz a finta, varia corredor, dinâmica para quase a linha de passe. Ele largou e foi por dentro. Tudo bem, faz parte do jogo, nenhum problema. Agora aqui uma caçazinha de pressão alta, quase teve, mas a dinâmica do Greval é realmente o bloco mais baixo. Esses caras podiam ficar tocando bola aí a vida toda, que faz parte do modelo de jogo proposto pelo Matheus, e aí, ó, variou o corredor, de novo, chegou nele, de novo ele está induzindo o cruzamento, ó. Então tem que treinar o Gustavo, como é que ele faz essa abordagem de cobertura nos laterais ou nos pontas, para não permitir que seja gerado esse tipo de cruzamento. E aí, né, eu queria advogado do diabo, né? Se eu estou preparando o meu ponta, o meu atacante, o meu time para jogar contra o Greval, e eu percebo esse padrão no comportamento do Gustavo, eu falo para os meus jogadores, ó, toda vez que o Gustavo vier para fazer a cobertura, para fazer esse combate, finge que vai dar o cruzamento, dá o tapa na frente, que vai botar ele nas costas, molezinha. Olha lá. Vai levar ele todas as vezes. Por quê? Porque ele não quer esse enfrentamento, ele não sente a vontade como marcador, ele não quer dividir bola, né? Isso diminui o nível que ele pode alcançar na carreira. Nossa, Felipe, quer dizer que ele nunca vai sair daqui de Brasília? Não. Um mês aí de footscan, né, fazendo jabá aqui, ele muda esse comportamento, só ele querer, né? A partir do momento que ele tá vendo isso aqui, se alguém falar para ele, mostrar, ele se convencer intelectualmente, né, de que isso é importante, ele muda e tem muito para evoluir ainda na frente, é muito rápido o ganho. A gente trabalha com informação, com inteligência, com educação justamente por isso, porque a gente convence tecnicamente o atleta, se ele topa, compra a briga, ele aplica dentro de campo, e não aplicar dentro de campo, ele percebe, pô, realmente mudou, eu melhorei, eu estou sendo mais importante para o time, estou sendo mais elogiado, e aí ele vai ser valorizado também. Estamos chegando para o fim aqui já, vamos ver essa canetinha dele aqui, só que me deu branco aqui, o autor do gol do Brasília, deixa eu ver aqui na súmula, rapidinho, quem é o gol? É o Giovani, pô, super famoso aqui, o Giovani que tomou aquele come seco dele, agora vai tomar uma caneta aqui. Ó, ups. E aí liberta, porque o recurso, né, faz isso, né? Você vê que nesse drible ele resolve a jogada e tá deixando os 6 jogadores do Brasil atrás da linha da bola. Agora é acelerar. Maravilha, de café que já tá frio. Ok. Você vê que a velocidade veio pela troca de passes, né? Não pela condução dele. Acho que dá para fazer um trabalho com ele de maior explosão, velocidade, se acostumar mais a dar sprint, porque por enquanto no nível que ele está hoje, que é aqui no sub-20, sub-17 de Brasília, o nível técnico dele, a capacidade de ver a jogada, a visão de jogo, a inteligência dele está sendo suficiente. Mas se ele subir de nível, a gente vai ver na segunda, vai poder acompanhar, né, jogando contra profissionais, se já vai ser suficiente essa cadência dele, ou se ele vai precisar de ter mais força, mais velocidade para poder jogar. Você vê que ele não acompanha a jogada, ó. Ele está observando de longe, ele já se viu satisfeito de ser o cara que criou a jogada lá atrás, né? Ele precisa chegar mais. Ser o cara que vai resolver a jogada não se apresentou dessa forma. Então é isso. Conhecendo aqui o Gustavo Riquelme, uma primeira impressão que ele deixou muito boa, muito interessante para um 2007, muita personalidade, jogador que tem uma técnica óbvia, uma boa, excelente visão de jogo, dá para dizer, jogador técnico, domina os fundamentos e algumas dificuldades defensivas,
Normalmente o camisa 10 é muito mimado também, né? Não é cobrado nesse tipo de coisa, mas ele precisa ser cobrado para isso. E acho que dá para a gente acompanhar com muita curiosidade aí como é que vai ser o trabalho do Gustavo Riquelme dentro desse bom time do Greval, que sempre faz trabalhos muito legais, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Né? Se você chegou até aqui, bate pelo menos palminha aí nos emojis, para a gente ver aí que as coisas funcionaram. E daqui a pouco, né, a gente vai colocar essa live também lá dentro do YouTube, para quem quiser assistir, né, poder assistir com calma, pausar, né, tirar aí qualquer nota, anotação, tá? E o nosso chamado dentro da Footscan é bora estudar, galera. Bora estudar, tem conhecimento aí, vamos trocar opinião, eu não sou dono da verdade em nada, né, é uma forma que eu analisei o jogo, certamente cada um que está aí concordou comigo em pensamento, em algumas coisas, falou, pô, que legal, não tinha visto isso, em outras, bom, mas não é bem assim, acho que faltou olhar essa parte aqui, tem uma coisa ali que o Calmuno comentou que está errada, que podia mudar, e é isso aí, assim, o esporte é muito rico, as possibilidades são inúmeras, né, dentro do campo de futebol, mas tem algumas coisinhas que a gente dentro do mercado, né, e os treinadores, os scouts, né, eles estão buscando nos atletas que tem que identificar, tem que encontrar. E hoje em dia, para o atleta performar num nível mais alto, ele tem que trabalhar a parte defensiva com muita seriedade, muita seriedade. E o que é mais curioso é que a parte defensiva é a que exige menos habilidade, né? Pelo menos no comportamento, tá? Então, se eu apresento o comportamento de voltar com intensidade, de disputar jogadas, de entrar naquela, né, na linha da bola que eu falo e tal, passar da linha da bola, dar sprint mesmo, com vontade, mostrando que está presente, se impondo fisicamente, isso é uma coisa que o cara não precisa ter habilidade para fazer, né? É disposição mental e física para executar a tarefa. Então, aí o que acontece? O jogador que é talentoso, que não quer se submeter a isso, ele fica pelo caminho e vê aquele, entre aspas, né, com toda a vênia, porque esse termo é horrível, mas vê aquele bagre que era reserva do reserva, de repente vingar e pegar um contrato de Série B, de Série A, sair do país, só porque ele é voluntarioso, disciplinado, dedicado, pô, só isso? Por que você não foi, né? Então, fica o recado aqui para todo mundo que nos assiste, que é preciso ter essa disposição defensiva, e é muito fácil de perder ponto, de ser desconsiderado por uma posição por não apresentar esses comportamentos. Beleza, galera? Obrigado pela companhia de vocês. E quinta-feira, provavelmente, não, quinta-feira teremos uma outra live avaliando algum time dessa rodada, que está começando agora nesse sábado. E no outro sábado de manhã, eu vou estar aqui avaliando algum outro jogador individualmente também. Beleza? Obrigado a todos, me despeço aqui e vem para a Footscan. Valeu.